desfrutar as belezas que é separado para o sétimo dia. Agradecemos aqueles que estão em audiência, também em grande distância, né? Tem pessoas de média distância, de grande distância. Nós agradecemos a todos eles que participam conosco. Que a graça de Deus seja um alto privilégio e nos ajude a santificar o dia escolhido pelo Senhor. A pregação de hoje está numa parte simples, porém de alta profundidade, porque tudo de Deus tem sua alta profundidade. A oração a Jesus. Esse é um dos assuntos que trouxe nos nossos primeiros tempos, né? Começou a gente vendo isso. A oração a Jesus. Nossos deveres de oração ajoelhados, mãos levantadas para o santuário que está no céu. Isso foi um avaliamento de algo que estava atrasado, né? Na fé cristã. E o Senhor Deus fez com que tudo isso fosse ressuscitando e fosse voltando para completar a nossa fé. Uma das primeiras partes chamava-se Oração a Jesus. Então nós vamos buscar do Senhor algo que é totalmente nosso dever e agradecer a Ele porque nos faz um atendimento completo e perfeito, desde que todas as nossas atividades, todos os nossos haveres e orações, que seja realmente levado para a fonte que foi posta para esse privilégio, que é Jesus. Jesus nos deixa bem claro em João capítulo 14, verso 6, diz ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há uma nuvem de alvo trocando a base, né? Achando que temos que ir primeiro ao Pai para depois ir para Jesus. Jesus já nos mostrou o contrário. Ninguém vai ao Pai se não for começando por Ele. Por isso, todas as atividades, todos que devemos fazer, seja por palavra, seja por ações, deve ser tudo em nome do Senhor Jesus. Vamos ver aqui os primeiros conselhos da Escritura de Deus, né? Está em Hebreus capítulo 3, verso 1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão. Então, Jesus é a única esperança que Deus achou para nossas confissões, para nos socorrer a nossa salvação. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele, para que todo aquele que puder acreditar não pereça, mas que entre na vida eterna. Em João, né, uma das passagens mais conhecidas, que é João 3,16, no verso 17 do mesmo capítulo 3, o Senhor diz que Jesus veio ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Então a intenção de Deus é que cada criatura buscasse o seu ponto normal para se salvar, e não para entrar numa área que agora necessita julgamento, né? Deus deu Jesus com desejo de que o mundo todo tivesse apenas uma inclinação à fé que salva. Ele veio com a intenção de que era só salvar cada alma, e não no sentido que era preciso julgar as almas. Ele veio no desejo que todos eram para salvar. Mas como nem todos puderam crer, aí agora vem o juízo.
Mas Deus amou o mundo de tal maneira que não negou a dar seu Filho para vir morrer por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. Na palavra da inspiração que está escrita no livro Cristo e Sua Justiça, página 4, diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Para nós considerar, né, a tamanha oposição que os próprios pecadores que ele veio salvar, em vez de aceitá-lo e dar glória a Deus por ter uma esperança, entraram foi em oposição contra o próprio Jesus, ou oposição contra a sua própria salvação, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossas almas. Então, por que ele aconselha para que nós não fiquem fadigados, desmaiando? Por quê? Porque nós temos que considerar aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Os pecadores entrando em oposição ao seu Salvador, e a oposição prejudicava o próprio pecador. Então não devemos estar em oposição para que não venhamos a fadigar, desmaiando cada um as esperanças, né? E somente por considerar constantemente e com oração a Jesus, tal como é revelado na Bíblia, que podemos nos guardar de tornar-nos cansados de fazer o bem e desanimar pelo caminho. Às vezes a gente corre o risco de achar que já está demais, já fez tanta coisa, e que já fez tanta bondade, e às vezes só recebe contradição, só recebe ingratidão, fica querendo desmaiar no caminho da luta de salvar, na batalha. Então, quando nós considerar tamanho sacrifício daquele que veio salvar, se nós considerar o sacrifício de Jesus até que foi crucificado, nós não vamos desmaiar nos nossos esforços na salvação. Do que ele, né, teve que se sacrificar por nós. A profeta do Senhor diz: farias bem se cada dia tirasse ao menos alguns minutos ou meia hora pensando no processo que teve a crucificação. Ela diz que se isso acontecesse, nós faria tudo para não estar falhando e pecando. Porque aquele sacrifício foi indescritível, até para a hoste celestial. Só bastava pensar na dor, que é a pessoa botar o prego na mão da pessoa até colocar naquela madeira que está ali. Ai, meu Pai do céu. Jesus, quando entrou no processo do julgamento, só para começar uma mente humana ficar fortalecida. Quando ele entrou no processo de julgamento, disse que ele já não comeu mais. Ele não tinha prazer para se alimentar. E aquela surra que deram em Jesus no tronco, a profeta do Senhor diz que ele só não morreu lá porque era muito sadio. Se ele não fosse muito sadio, lá mesmo na surra ele tinha morrido, não tinham levado para a cruz. Mas ele era muito sadio e resistiu àquela surra. E dali levaram ele fraco, sem alimentação, depois de estar com a mente cravada de espinhos, né, de sangrando, e levaram para tamanho peso. Essa consideração de que Jesus pede reconhecimento, né? Isso. É para como se eu fosse ter o meu filho, eu fiz tudo por ele, e ser grato pelas bênçãos que o Pai fez, deu para ele, né, por exemplo, bem materiais aqui na terra, né, bem materiais. Foi o mesmo processo de Cristo, quando Cristo saiu do céu, saiu do seu reino, do seu trono como Deus, para se tornar homem,
uma humilhação muito grande. Então, o que é que Deus pede de nós? Considerar A consideração que ele fez o por que nós ele para fez. nos salvar. O salário do pecado é a morte. Exatamente. Então, ou seja, o ser humano ele é morrer. E como Deus deixou nós livres, para nós seguir nós próprios, Deus não quer que nós nos forçados a servir Ele, Deus livre, deixou o homem livre. Mas pelo menos nós considera para que nós possamos ter a salvação. E quando nós estivermos no céu e reconhecer realmente, lá então, o que nós passamos aqui foi pouco. Não é verdade? A gente passou e o sofrimento, né? Exato. Por essa razão, O sofrimento da cruz, daquela cruz e da coroa de espinho, furada. Porque não foi só botar em cima não, bateram pro caminho. eles furaram a fronte dele. Mas meu pai do céu, olha. Essa é uma das partes que aqui diz que nós não temos razão de desanimar no caminho. Pois é. Mas como? A razão de desanimar não tem, só se não buscar pela fé. Porque se nós considerar todo o amor que foi derramado pelo pecador, nós já sendo pecadores, tudo isso foi dado, não tem razão de desanimar a nossa fé pelo caminho. O assunto do santuário e do juízo da investigação deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Olha, o assunto do santuário e de todas as investigações que está sendo, a gente tem que estar bem esclarecido para nós não se perder na parte de entender que depois da crucificação, agora que o processo ficou maior para nos salvar. Tem algo muito mais para nos salvar, né? Porque ele entrou no santuário e agora o processo da salvação está bem maior. É ao contrário de gente que diz que já está salvo só porque Jesus já foi crucificado. Tem gente confiada que Jesus foi crucificado e considera que os pecados lá já foi tudo pago. É aí onde pessoas dizem que já está salvo. E que Jesus já terminou tudo. Então são a mente de muitas pessoas que são, está com a mente nublada, não entende. Que a porta da graça não está aberta. O juiz de investigação é o processo da porta aberta ainda. Isso. Depois que ele terminar esse processo de investigação, que é uma execução. O processo de investigação, por exemplo, para nós, né, para o ser humano, realmente se ele serviu, se ele buscar o Senhor, se for uma pessoa bondosa, ajudar o próximo, enfim, a bondade de Deus, nós não temos bondade, por meio de Deus, tudo necessitamos de Deus, né? Então, Isso mesmo. o primeiro processo que Cristo deixou aqui um exemplo para o ser humano, nós temos que servir para que possamos também ter na condição de ser salvos por Ele. Exatamente. Então, essa compreensão é exatamente sobre a posição e obra de seu grande sumo sacerdote. Então aí, porque muitas compreendem a posição que foi só até crucificar. Depois não compreende como está sendo a função de nosso grande sumo sacerdote. Quer dizer, Jesus morreu lá, mas agora ele, depois da cruz, ele tem uma grande função já com as vestes e a autoridade de sacerdote. Por quê? Porque o trabalho não terminou somente ali. O sumo sacerdote não esperava só que a vítima fosse morta. Depois de morta, ele tinha muito mais o que fazer, já depois no santuário. Assim está Jesus pleiteando, perante Deus para nos salvar. Essa mensagem a contar lá é os adventistas. Né? Essa mensagem é reconhecer, né? Como Cristo é o sumo sacerdote. As outras igrejas sempre lá, elas não sabem desse assunto. Você sabe, é um ou dois ali, mas eles não espalham por causa de questão, pode ser expulso da igreja, né? Mas essa mensagem dos adventistas já tem hoje, já está completamente a igreja vão se corromper, ela voltar na mesma situação das outras igrejas. É só pela graça, não ser salvo pela graça. Então esse sacrifício de Cristo, ele sai dessa condição como sumo sacerdote, né? Que ele fez por nós. Ser só pela graça, né? Exatamente. Então, a pessoa tem que ver e reconhecer esse estudo exatamente que ele indica Cristo, né? Que ele é o sacerdote, que ele é o cordeiro, não é o fruto da cruz, mas tem um outro processo, né? Isso. Ele vai pleitear perante o Pai dele. Exatamente. É a verdade completa. Ele vai ter sangue para nos purificar. Exatamente. Pregar a verdade completa, o João, lá em Terezinha, ele ia pregar. Aí ele dizia, olha João, tu vê o que tu vai pregar. Ele não pregava o que ele queria. Não tinha nenhum dele pregar a verdade. Como ela é. Quando a gente vai pregar
o que a gente não quer, significa que é Jesus que está dirigindo a pregação. Então nós vamos pregar o que ele aceitou. Porque se a gente for escolher particularmente, daí a pouco a função ficou no poder humano e aí não funciona nada. Tem que ser no poder de Deus. Está bem programada. A pregação de um é de todos as igrejas. Acho que esse modo de lá já é. Sim, é. Eu vi sermões com várias pregações. Eles fazem pregação por ano inteiro. Então, cada dia, a pregação foi escrita por um outro escritor. E eu que estou aqui à parte tenho que obedecer a pregação escrita. A inspiração não é particular. Tem que ser de uma outra pessoa. Você não dentro da igreja. Eu nunca vi falar sobre pregação que tem aqui. Exatamente. Então, se nós não tiver essa fiel compreensão, uma completa compreensão das funções do santuário, diz que é impossível nós exercer fé que seja essencial, ou que seja uma fé pura, né? Nesse tempo. Ou ocupar a posição que Deus deseja. Jesus não lhe justifica os pecados, mas apresenta o seu arrependimento e fé. Hebreus 8, capítulo 8, verso 3. Claro que Jesus não vai achar que o pecado é normal, né? Pecou, veio, foi quebrar a lei de Deus. Então, Jesus vê esse mal, vê o sinal de que vai morrer por causa disso, mas o que ele faz? Agora ele toma o nosso arrependimento e diz, não, Pai, o pecado gera morte, só que ele se arrependeu e a morte dele já foi Jesus que morreu por ele, e agora Jesus tem toda a autoridade de mostrar, através do arrependimento, uma qualidade de aceitação, porque o arrependimento foi de fé, e de fé no Salvador, no Redentor. Então Jesus torna substituto, e Deus aceita o pecador ali. Ou seja, Deus de forma, ele cancela o pecado, né? E recebe a perfeição de Jesus, que passou a ser substituto de quem tinha pecado. Reclamando perdão para eles, olha o que Jesus faz, e agora ele reclama o perdão para eles, e ergue as mãos feridas perante o Pai. E os santos anjos também, que está lá presenciando, né? Por que Jesus reclama o perdão? Porque ele pagou o preço pelo sujeito que estava devendo. O Senhor Jesus disse, não, pois agora ele não está devendo mais não, eu paguei para ele. Então, agora eu lamento que o Senhor aceite o pagamento feito e deixe ele sem dívida. Vamos riscar a dívida dele, que eu já paguei. Então, aí é onde Jesus lamenta o cancelamento e deixar aquela alma livre daquele pecado. Apocalipse, aliás, Mateus 10, 32, 33, né? É por isso que as pessoas, na hora que morrem, já subiram. Muitos dizem que já foi para a glória, né? Tem pessoas que dizem que quem morreu já... muitos têm essa fé, dizem, ele foi para a glória e está no seio de Abraão. Essa é a fé de muitos. Porque acha que os pecados dele já foi tudo limpo, então agora ele só resta subir para a glória, né? E aí onde Jesus diz que se a nossa fé, ou seja, se o nosso conhecimento não atingir o alvo completo do que acontece no santuário, nós não vamos ter fé essencial, uma fé bastante para apresentar o sacrifício da salvação. Essa doutrina de meu percurso de Abraão, essa é a doutrina católica. Sim, Ela já é é a doutrina pagã. as igrejas quase por toda a secular, ela tem esse mesmo, mas é uma doutrina pagã. Sim, exatamente. Porque na Bíblia nós sabemos, né, que um de alguns vai, né? E alguns quiser tudo, mas é da igreja católica. Os católicos mesmo, ele, quando uma pessoa morre, aí os pensamentos dele é que a pessoa já foi pro céu, né? Não é assim, tá? Exatamente. Irmão, isso não faz sentido que a pessoa morrer pro céu. Porque se fosse isso, Jesus Quer falar aqui? nem ia voltar. Jesus nem ia voltar, porque a pessoa já estava no céu. Na verdade, eu não sei como é que muitos evangélicos, cheios da Santa Escritura,
chega uma fonte dessa, né? De achar que o sujeito que já morreu já tá Ele falou que ele está cheio. no céu. Ele fala sempre que ele não está cheio. É porque eles acham, né? É que tem deles que às vezes até lê a Bíblia inteira, né? Só que eles não sabem. Mas tem muitos que se exaltam de grande conhecimento. Tem deles que acham que é o formado lá em teologia, tá, essa coisa. Ora, quanto mais se afunda na teologia, mais vai ficando embaraçado, né? É terrível. Por que existe muitas igrejas? Por que existe muitos grupos? Exatamente por causa disso. Eles discordam de alguma coisa. Exatamente porque um quer saber mais, quer ser mais inteligente que o outro. Porque realmente o grupo não era para, os grupos de era para ser tudo unido, né? Tem a mesma doutrina. A mesma doutrina. É. Mas é o que? Eles começam a ter desavença do outro por causa do conhecimento, porque esse aí quer ser mais que o outro. Mas não era para ser assim. Na verdade, não é nem conhecimento, é vaidade. Porque Exatamente. o conhecimento, ele liberta. É o conhecimento liberta. A vaidade é que prende. Só que tem um orgulho, né? É, O orgulho próprio. exatamente. A Bíblia diz que sejamos concórdios no falar, mas de acordo com o que está escrito. Né? Então, sempre que houver alguma divergência incurável, pode ter certeza que ali é vaidade no meio, porque como é que está escrito lá no livro Vida e Ensinos? Que quando vinha uma luz diferente daquilo que era de acordo com a maioria, eles iam orar, né? Estudar, pedir discernimento a Deus, às vezes até suspendia a reunião, quando não chegava num acordo. Não vamos suspender a reunião, e diz que iam embora sem contenda, sem nenhuma briga, discussão, diz que eles iam para suas casas, né, com toda serenidade, com todo amor, oravam e voltavam lá para a reunião de novo, uma outra data, e lá, se tivesse alguma luz com relação ao tema, alguma luz de contexto geral, aí sim, aquela doutrina nova, né, era Avaliado tudo ali, né? era avaliada e era incluída. Caso não existisse, mesmo com oração, nenhuma concordância de acordo com as escrituras, aí sim podia considerar aquilo uma falsa doutrina. Mas não simplesmente pelo fato da pessoa chegar, como por exemplo a oração de mãos erguidas, como a irmã me colocou no começo. E pelo orgulho da pessoa, pela vaidade, ela não querer aceitar e expulsar a pessoa da igreja, aí é um contexto totalmente errado. Porque a verdade de Deus, ela traz união, né? Mas se está existindo uma divisão, aí isso significa dizer que alguém não está seguindo a verdade. Realmente, essa história de mensagem chegar, por exemplo, a mensagem dessa live que nós temos aqui, realmente não foi ela que recebeu a mensagem em si, né? Foram dois pastores, realmente eles tiveram medo, né, de pegar essa mensagem. Mas a live também ficou com a orelha em pé. Aí depois ela orou ao Senhor e orou revelando para ela. Realmente aquela mensagem ali era de Deus e eles não tiveram coragem, foi ela que tomou a frente, né? A mensagem. Exatamente. Quando Jesus passou ali a revelação para uma jovem, né? Ali quis dizer que quando Deus quer fazer uma obra, não tem interrupção. O homem não teve coragem, não? Então ele deu para uma jovem até deficiente. Ou seja, ela tinha um pouco de deficiência de saúde, por causa do acidente que teve no rosto dela. E o que o Senhor fez? O Senhor mostrou que quando Ele vai fazer uma obra, Ele faz, não depende de força de homem, ou que o homem dê certo ou não. Se for possível, usa até uma criança. Usou uma jovem ali, para revelar tudo, né? E é tanto que ela nem estudou, né, irmão? Mas o tanto de livro que escreveu. Sim, exatamente. Depois do acidente, ela não conseguiu mais para a escola. Não conseguiu. Aí como é que Eu não acho que ela sabe... estava no começo, na escola. Exatamente. Criança, é. Mas Deus, quando quer agir, Ela levou essa pedrada e carregou essa coisa pro resto da vida dela. ela ficou incapacitada do colégio. Diz que a professora lamentava Era ela. como se fosse atrofiada, e como é que escrevia se não fosse pelo poder de Deus? Exatamente. Aí só o poder do Senhor Jesus. Eu li também que às vezes ela escrevia, a marido dela às vezes fazia algumas correções, né? Algumas palavras, podia estar errado. Aí eles publicavam. Devido a escolaridade dela foi ainda meio curta, né? Então ele corrigia e ajudava ela. Então quando Jesus reclama a Deus, ou seja, ele lamenta que aquele pecador tem o direito de ter a alma purificada, aí ele diz: conheço pelo nome
Por quê? Porque gravei-os na palma de minhas mãos. Ou seja, o Senhor Jesus está dizendo, eu dei a vida por ele. Fui crucificado por causa dele. Então eu conheço a alma dele e sei que ele está buscando de fé. E é uma fé naquele que pode salvar. Então, Jesus ali inclui aquela oração como válida. É tanto que a oração válida, ela é de uma fé pura. Não é toda fé que é válida para estar recebendo expiação, não. Mas Jesus conhece quando é buscado de todo o coração. Diz. Então ele diz, eu conheço e está anulado seus pecados porque eu tomei eles e paguei o preço. A intercessão de Cristo no santuário celestial, em prol do homem, é tão essencial ao plano da redenção como foi sua morte sobre a cruz. Quer dizer, devido a essa operação ser lá no céu, corre o risco da mente da pessoa ficar vagueando, né? Será que ele está fazendo tudo isso mesmo? Será que ele está agindo mesmo? Aí aqui diz, não, isso aí é tão perfeito como muitos viram ele ser crucificado. Quer dizer, o trabalho é tão perfeito como aconteceu a crucificação. Não tem de que duvidar dessa operação do santuário, né? Porque ela é realmente real. Pela sua morte iniciou essa obra, para cuja terminação ascendeu ao céu, depois de ressurgir. Então o que acontece? Pela morte dele, ele só iniciou essa obra. Não é que lá na cruz está tudo resolvido, né? Como muitos veem assim. A morte dele somente iniciou essa obra, para cuja terminação, quando fechar o santuário, enquanto não termina, ele está lá fazendo ascendendo ao céu, ou seja, sobe para Deus toda a sua intercessão e expiação. Diz que as nossas orações, diz que sobe de Jesus para Deus como um cheiro suave, né? Que ali é o cheiro da perfeição do mesmo Salvador. Então, essa morte de Cristo na cruz, ela só vai valer para mim se eu aceitar o sacrifício dele. Sim, com certeza. Aí ele pagou, o salário do pecado é a morte, Cristo pagou. Agora, se eu não reconhecer esse sacrifício que ele fez por mim, essa morte, ela vai ficar em mim. A Deus vai ser corrida junto comigo. Porque o Satanás é o seguinte, quando eu aceito Jesus, aquele pecado, aquela condenação, ela vai ser retirada do pecador e vai cair no que foi gerado do pecado, Satanás, né? Uhum. Então Cristo pagou por nós. Então quando nós aceitamos Cristo, aí, ou seja, Cristo nos salvou, aí volta o pecado para ele. Agora tem vontade de ficar para mim e o que gerou. Exatamente, os dois é quem vão assumir o pagamento. Satanás, quanto mais pessoas ele atingir, ele levar para a destruição, mais ele fica livre um pouco do pecado dele, né? Então ele como se estivesse dividindo o pecado com outras pessoas. Exatamente, ele divide a despesa. Exatamente. Divide. Até porque o fogo vai diminuir, ele sabe que o fogo diminui quando alguém assume o pecado dele também. Exatamente. Por isso que ele faz de tudo para a gente dividir o pecado com ele. Então, os pecados que Satanás vai pagar é o dele e dos pecadores arrependidos. Arrependido. Sim, exatamente. E os pecadores não arrependidos vão pagar pelos seus pecados. Eles pagam, eles mesmos pagam. Não aceitaram o sacrifício de Cristo, então eles vão pagar com a própria vida deles. Eles mesmos têm que assumir o pagamento. Por isso que diz que o salário do pecado é a morte, né? E com uma última execução é para ser purificado com fogo, aí então ele paga com a morte no fogo. E o diabo sabe que cada um pecador que tomou um pouco do pecado dele, vai diminuir o fogo que vai queimar ele. O tempo dele é curto, por isso que muitas coisas não chegou perto do fim, as coisas se cumprindo, e vê coisas barras acontecendo, né? Exato. Exatamente por causa É ele redobrando os esforços para ver se ganha mais almas. Ele quer dividir, diminuir o preço de pagar. E tem essa, não é verdade isso aí? Como assim? Que vai diminuir para Satanás, cada pessoa Porque quanto mais pecado, mais tempo Mas tem. vem cá, cada um não paga pelo seu. Se você arrepender, Mas Satanás não se arrependeu.
Mas aí, Ele vai pagar pelo aí Não, está falando de pessoas que se arrependem. Vai pagar ele pelo dos outros, né? Mas ele, a esperança dele é que cada uma pessoa que vai servir a ele diminui o fogo dele vai queimar é a só sua na cabeça. cabeça dele que dá isso, né? É porque o processo de cada um morto é cobrado de quem causou a morte. Digamos que o Edu ele se arrependeu. Todo o pecado do Edu vai ser jogado aqui. Mas daí o Edu não se arrependeu. Todo o pecado do Edu vai ficar por ele. O Edu vai pagar sozinho. Vai ficar para ele. No caso, Vai ser jogado. Sim, isso que eu estou dizendo. Cada pecador paga pelo seu pecado. Agora, diz que Satanás está esperando que cada pessoa que fique ao lado dele é para diminuir uma parte do pecado dele. Para tirar Diminuir. De qualquer forma, Não, o dele não. O dele, ele vai pagar pelo dele. cada um paga o seu. Ele pecou, né? Ele vai pagar pelo dele, isso é inegável. Agora, por cada pessoa que se arrepender, aí vai estar acima dele também. Entendi. Então, quanto menos pessoas se arrependerem, melhor para ele, porque cada um vai pagar por si. Paga por si próprio. Vamos fazer uma analogia. E não cobra dele. Entendi. A cobrança não vai para ele lá. Esse esforço que ele está fazendo para não deixar ninguém Acreditar em ele. acreditar. É porque nós somos livres, tanto para aceitar a salvação de Cristo e aqueles que aceitar as coisas do inimigo, porque ele não venceu o Satanás. Cristo venceu no homem, então ele tem que fazer o mesmo processo que Cristo fez. Pelos métodos de Cristo, eu venço o Satanás. Agora, se ele aceitou a tentação e caiu na tentação e não se converteu. Esse símbolo aí, irmão, para ficar mais claro, não tinha um bode que era solto pro deserto para morrer vagando para lá? Ali simbolizava ele. Só que aquele bode era confessado a culpa dos povos tudinho no coitado do bode. Passava por bode. Então, além do dele, ele ainda tem um bocado mais ainda. sim. É o que ele fez cair, é ele que vai pagar. Todo que se perder, ele Era solto no deserto, né? E aquele bode era confessado se arrependeu. os pecados dos arrependidos, via tudo pro bode. Porque ele simbolizava Satanás, que vai acontecer a mesma coisa. Então o pecado ficava tudo no bode. E o bode era solto para morrer. Não, eu sei, À toa lá, que é dessa posição aí. Só que eu estava entendendo era que, digamos, ele tem o pecado dele, está nas costas dele. Agora, por exemplo, qualquer pessoa que ficasse do lado dele, diminuir aquela... O dele não. Pois é, mas eu estava pensando que era assim, diminuir aquele pecado que ele já tinha lá, sabe? Por isso que ele se interessava de arrumar alguém que cada vez que ele arrumava um ia diminuindo mais, mas só que não é. O dele não. Vai jogar mais em cima dele. Mais peso. Quanto mais gente salva, mais peso para as costas Era isso que eu dela. estava pensando aí, que É porque aí o salvo, o pecado saiu dele ele mesmo e vai para o originador do pecado, que foi ele que fez o sujeito pecar. Aí volta para ele lá de novo. Porque na verdade é culpa dele, né, irmão? Porque ele Sim. que atende a pessoa. Ele é quem faz as pessoas pecar. Ele é que é o culpado. Quando a pessoa está em casa que o cara diz, bora beber. Aí, não, mas eu não vou não. Aí o quê? Ele insistiu a ele em beber, então ele vai. Então ele caiu na tentação. Entendeu? Quando o assassino... Ele foi forçado. Foi forçado. Aí, Foi forçado a cair. Não, fulano me insistiu até quando eu fui beber. É. Então, É um pecado alheio, ele né? vai sofrer a consequência porque ele fez aquilo e um também que é... Aquilo que ele forçou. Ele forçou também. Ele forçou o outro a cair. é igual uma pessoa que, por exemplo, é viciada na bebida, né? Aí ele quer deixar. Mas aí aqueles amiguinhos Convida ele. que era diretamente mais ele, não quer deixar ele sair. Ele Termina conquistando, né? Ele peleja quando ele, não, rapaz, eu não vou fazer Tô isso, sem fazer dinheiro, aquilo, tô sem dinheiro. Não, sabe? Ele caça todo meio de chamar ele para ele voltar para o mesmo lugarzinho que ele estava. Aí o coitado termina perdendo a luta. Perdendo tudo, né? E aí a cobrança vai para cima do... Aí é a hora de você dos- chegar aos pés de Jesus. Sim, agora aí é. Irmão, deixa Na eu hora da ler tentação aqui. do inimigo, você tem que... Depois do que o pessoal está falando aí, eu vou até depois gravar uma mensagem com essa meditação. Depois, quem quiser ler, é a meditação olhando para o alto da data de ontem. Bem no final aqui, ó, eu vou ler os dois últimos versos, os dois últimos parágrafos. Diz assim a meditação:
estáis prontos para vos submeteres agora, deveis pôr de lado o vosso pecado bem agora, ao percebeu, deixa de lado agora. Não façais a prestação, julgando que o vencereis por etapas, que ireis tentar pouco a pouco renunciar ao pecado. Não, de forma nenhuma. Agora, enquanto é chamado hoje, atendei ao convite e não endureçais vossos corações. Agora, né? Ó minha alma, por que não abandonar a maldita coisa hoje? O pecado crucificou meu Senhor. Por que não desviar-se dele com nojo? É a pergunta. Por que não amar as coisas que Cristo amava e odiar as coisas que Cristo odiava? Ele fez ampla provisão, suficiente para que possais, mediante ele, ser mais, sim, mais do que vencedores. Mas eu clamar por ele, né? Porque não É. abandonar hoje. Então, somente com Jesus é que a vitória é certa. A garantia é por causa... Está nele a garantia, né? E o apelo Da vitória. é que você deve tomar essa decisão hoje. Hoje. Porque aí o nosso tempo a gente não vê, né? Ninguém vê o que seria mais de tarde, né? O Luciano disse que não existe influência. Mas existe sim. Existem pessoas que não se entregam para a influência, né? Uhum. Olha, a pessoa fazer o que quiser, nunca bota ele para fazer o erro. Mas tem pessoas fracas. Qualquer coisinha é influenciada. Cada um tem que ficar atento à sua fraqueza. Essa é a fraqueza, exatamente. A fraqueza do Machado pode não ser a minha pode não ser a Com dele. Exatamente, certeza. é diferente. Pecado de Né? interpretação, a pessoa quando cada gosta de dizer o dia, ele não é do dia para a noite, como assim, eu aceitei Jesus hoje. Ela não é assim, vocês alimentando ela, você se torna de prestação. Vem de parcela, cada parcelinha. Aí quando chega a certo ponto que ele vê que caiu, ele vê assim, não, eu vou dar um tempo, vou passar um pouco. Então, ou seja, ele já caiu, mas foi de prestação, se for curto, né? Aí Exatamente. eu vou colocar o meu Luciano. O Luciano teve no nosso meio. Né? Muito ativo, nunca mais muito interessado. Olha o que ele acha que isso aí não foi influência. Ele estava abandonando a carreira dele de trabalhar fora com essas coisas que ele trabalha, né? O pai, a mãe, os amiguinhos que acompanham, que viajam e tal. Ele disse que sentia saudade da televisão, a pessoa falava, você aí eles toma cuidado com isso aí, vai tirar isso da tua mente. Ele foi influenciado, então não voltar. O que ele não deixou, né? Abriu mão de tudo, foi muito. O 7, espírito mal. Hoje está pior do que o que era. E muito. E muito. Isso, grande Hoje gente. ele já não acredita mais como ele acreditava. Meu amigo começou a hora, é a renda, né? Mas- A renda da família, o sustento dele. Aí ele queria sair, mas Satanás segurou ele aí, porque ele não achou da saída. Só que ele passou a primeira prova, você tem que fazer o teste, né? Porque a luz do Espírito de Deus, ela vai desaparecendo. Vai. Você vai deixando de ver. falou até de Quando- se batizar. Não, ele estava muito. Ai, meu Deus, estava tão confiante. E o bom de tudo isso, o bom não, o pior de tudo isso, é que a mulher dele estava frequentando ainda aquilo que o Léo da vinha, que o Léo da vinha. Aí ele ficava, eu não sei o que tu vai fazer. Porque tu sabe o que tu faz de errado. Por que tu não vai para a igreja? Aí nem ele, nem ela. Nem É ele, uma nem influência também. É, foi. ela. Influência também. De novo, influência de novo. É triste a situação, que a influência ela é como um imã, né? Ela puxa. A influência puxa. Olha o que Jesus nos pede para nós continuar vendo, né? Diz aí, pela fé devemos penetrar até o interior do véu, onde nosso precursor entrou por nós. Então, pela fé, nós devemos penetrar até o interior do véu,
Ou seja, temos que levar a nossa fé até o santuário que está lá no céu. Por isso que o apóstolo Paulo aconselha que nós devemos pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pensar no que pode estar acontecendo lá no céu. Está em Hebreus capítulo 6, verso 20. Então, mas isso só acontece pela fé. É pela fé que nós podemos penetrar até o interior do santuário. Lá onde nosso Salvador está e entrou por nós. Tudo é pela fé. Jesus abriu o caminho para o trono do Pai e por meio de sua mediação pode ser apresentado a Deus o desejo sincero de todos os que a Ele se chegam pela fé. Então, Isaías diz que os nossos pecados causou um abismo e uma separação entre nós e o nosso Deus. Causou uma grande separação. Foi por isso que Deus entregou o mundo para Jesus salvar. Por quê? Porque depois de Adão para frente, causou um grande abismo entre eles e Deus. E agora o único apelo foi Deus disse, agora eu vou enviar também aquele que criou ele, Adão, que foi Jesus. Né? Diz, agora você que criou ele, eu vou entregar nas suas mãos, porque entre mim e eles agora foi feita uma grande separação. E o único apelo para ligar de volta é por meio do Filho, que também foi o que criou Adão à imagem, né? E criou Adão à imagem de Deus e Eva também à imagem de Deus e a semelhança. O Senhor disse, só você pode agora ligar de volta. Estava desligado de Deus. Esse propósito da salvação está na versão relata lá que quando Cristo esteve com seu Pai, em várias conversas, realmente não foi o próprio Deus que foi o próprio Jesus Cristo que se entregou para morrer pela humanidade, né? Sim. Aí sim que faz essa batalha muito grande, porque Deus, o Pai, tinha medo de perder seu filho, né? Exatamente. Por causa do pecado. Ele correu o risco de se perder. Então, Deus viu isso. Aí, a história da versão fala que se fosse por um ser vivo, esse Cristo morreria assim mesmo, fosse só por uma pessoa. No mundo ele morreria, né? Exatamente. Ele se sacrificaria se fosse apenas um. Mas nessa história da conversa diz que os próprios anjos se ofereceu para morrer no lugar de Cristo. Mas só que anjo era criatura, né? Mas não só criatura. É verdade. Então não morreria, né? Não pagaria o pecado. Isso. Só quem poderia consertar é Jesus. Fazer essa mesma ligação com Deus, só Jesus fazia isso aí. Por quê? Porque ele também é Deus, foi o Criador, né? E somente o Criador pode consertar quando dá defeito. Aí fez aquele sacrifício, mas nem todos vão aceitar, nem na mesma lugar. Você está bem, está assim, negócio aí? A intercessão de Cristo em nosso favor é a de apresentar os seus méritos divinos no oferecimento de si mesmo ao Pai. A intercessão dele é nessa média aí, né? É de apresentar os seus méritos divinos no oferecimento de si mesmo ao Pai. Como nosso substituto e fiador. Ora, substituto e fiador é aquele que se destina a pagar a conta, né? Agora, como pagar essa conta? É aquela questão, eu vamos dizer, caí no adultério. Aí eu vou lá e lamento para ele. E ele diz, pai, eu posso pagar essa conta, que eu não caí em adultério. Eu fui puro nisso que ele pede para substituir, eu posso substituir. Eu dou a minha pureza, minha purificação de alguém que não adulterou, trocando por o adultério dele. Aí ele substitui um defeito pela sua perfeição. Ele se coloca no lugar dele. Mas mediante só a partir do momento da aceitação. Sim, pela fé. Eu errei, né? Sim. Se ficar esse ciclo vicioso, errei e peço perdão, errei e peço perdão. Não, assim não, aí não, ele não aceita. Porque Não é nem pedir perdão de verdade. é uma confissão que é feita somente pela fé. Ou seja, quando a confissão é feita pela fé, é porque ela foi de todo o coração.
Quando a confissão não é pela fé, ela fica algo superficial ou artificial. E ele não, É como teve bem ele está na- vendo que não funciona. É como a gente leu bem que nojo. O que é nojo? Quando você sente nojo. Nojo do pecado? Só de lembrar você vai dar ânsia de vômito. Se você Não. comeu alguma coisa assim que lhe fez mal, na hora que você lembra daquilo ali, você já sente um arrepio, já fica agoniado, sua barriga começa a embrulhar, isso é nojo. É quando você sente um cheiro mal. É verdade. Aquilo é nojo, então pelo pecado tem que ser do mesmo jeito. A gente tem que lembrar e sentir assim uma ânsia, né? Ânsia, Uma coisa nojo. E aquele desejo de nunca mais fazer parte. É vergonha, quando você faz qualquer coisa errada, que só de lembrar você coloca a mão no rosto assim, aquilo ali é o verdadeiro arrependimento. Verdadeiro arrependimento. Eu acompanhado como carniça, né, o pecado. Por exemplo, se você for andar na rua dessa aí, se algum animal que está, entendeu? Como está em carniça, se você for almoçar, você trocou. Exatamente. Você viu aquele nojo, você viu a situação daquele animal que está aí, entendeu? Como você sentiu aquele cheiro. Então, assim, o pecado deve ser descendente do pecado, né? O ser humano, só que novo. É porque no intermédio do nojo, você cria um desejo de se afastar para nunca mais. Eu não quero nunca mais isso aí. Então é aquilo que envolve o nojo do pecado, é o que Deus deseja que nós faça isso. Pela fé, nós vamos nos sacrificar inteiramente em buscar a fonte que resolve, buscar Jesus, isso é pela fé. Aí é por isso que ele diz que tem que ser de todo o coração, de toda compreensão. Aí sim, aí ele vai ocupar a sua operação de expiação e vai confiar em botar gotas do seu sangue. Jesus não vai botar gotas do sangue por qualquer falatório de arrependimento, né? Coisas vãs, ele não vai colocar o seu sangue lá. Aconteceu comigo, não sei quem estava mais lá na chácara do Centro Agrícola. Não sei foi que eu fui ver, subi lá pra gente ter uma cotejazinha, tipo um personagemzinho. Aí eu subi lá assim, sempre foi querendo mexer lá pra cima. Eu fui subir e o que era aquilo, não sei se era um ambu. Aí eu vi um bezerro grande, caindo na água, já estava quando já desmanchado na água de levar. E nós subimos ele lá. E eu, Nossa, eu criei um nojo, sempre foi comprar pro pessoal lá embaixo. aquela água de... Aí eu fui deixar eu acompanhar, né? Depois que essa subiu, depois que eu falei a história, esse moço que não falando assim. Aí eu não tinha banhado, né? Ela estava cheia de nojo daquela água, né? Ela tava só os ossos, ó, de água. Ainda dá. Foi um bezerro grande, então naquele bregozinho lá e já tava meio só que a água já tinha levado pra ele. Ô, Francisco. Foi lá na Cambal, né? Aquele buraco. Foi lá na chácarazinha lá do Centro Agrícola. Ah, eu sei, eu lembro lá. Eu não sei se não acredito que foi uma bomba que ficou ele caiu. Certo. E a gente cozinhando na água. Eu não sei. Eu sei que banhar todo banho daquela água ali. É. Banhando. Olha essa página muito bonita aqui de Primeiros Escritos, página 54, né?
reclamou ele. Jesus disse: eu não pude fazer muitos milagres lá em Corazim e em Cafarnaum, porque vocês eram incrédulos. Então ele fazia para aqueles que verdadeiramente podiam crer. É incrédulo? Então ele não operava o seu poder. Porque a pessoa que vai receber sobre si tem a parte de si. Deus tem a parte dele e nós temos a nossa parte. Então ele reclamou que eles não receberam muito milagre por motivo de serem incrédulos. Sim, o Gadareno mandou ele embora. Dois endemoniados. Eles quiseram seguir com eles, não? Ele pediu: deixa nós ir contigo. Processo para proibir logo e para matar ele logo. Aí José de Arimateia e Nicodemos batia contra o projeto de proibição. E assim ele ganhou mais um certo tempo. José de Arimateia e Nicodemos, ele era da elite dos sacerdotes, né? Como Sim. se fosse Um presidente. um magistrado, por exemplo, o FTF, mas tinha Dois chefes. dois chefes lá que aceitou a mensagem de seguir Jesus. Então, se era para votar para matar Jesus, que eles queriam matar, então eles dois Era contra. Votava contra. Exatamente. Até hoje, no meio da justiça, tem uma pessoa para defender. Como no caso, o presidente ele não assina só, né? O presidente vai depender da assinatura do deputado federal, do estadual, do senador, tipo assim. Então, José de Arimateia é como se fosse um deputado federal, digamos. Então, nós não vamos assinar. Deixa esse projeto agora aí, não por nós, a gente não assinar não. Hein? Então, eles bloqueavam os processos contra Jesus. Mesmo aqueles que não aceitam Jesus assim, abertamente, como Arimateia e Nicodemos, mas fica com medo, com receio, né? Porque ele viu os milagres de Cristo, eu disse, né? E realmente aquele homem era Deus, aquele homem era Deus. Então eles tinham medo de pedir a mencionação, porque era pessoa também que era religioso, era rabi, né? Exatamente. Então, vejamos aí o que aconteceu quando Jesus veio lá do acordo com o pai dele, né? Continua a história aí, de Primeiros Escritos. E diz lá: disse-lhes, então Jesus falou para os anjos, disse-lhes que estivera a pleitear com seu pai. E Jesus explicou para ele o que estava acontecendo. Oferecer a si para dar a vida como resgate. Aí foi os anjos que apresentou, né? Se ofereceu. Oferecer a si para dar a sua vida como resgate e tomar sobre si a sentença de morte, a fim de que por meio dele o homem pudesse encontrar perdão. Não, exatamente aí foi Jesus explicando sobre si mesmo. Os anjos depois, porque a história diz que anjos quiseram tomar o lugar dele para morrer, né? Quando ele foi a terceira vez, né? Ele foi relatou para os anjos, né? O que ia acontecer. Isso, o relatório foi esse, que ele se ofereceu, né?
para dar vida como resgate e tomar sobre si a sentença de morte, a fim de que, por meio dele, o homem pudesse se salvar, né? Encontrar o perdão da dívida lá, do pecado. Que pelos méritos de seu sangue e obediência à lei divina, o homem, né, poderia ter o favor de Deus e ser trazido para o belo jardim e comer dos frutos da árvore da vida. Então Jesus explicou o que estava acontecendo lá no céu, que estava pedindo que Deus desse esse poder para ele, essa parte, né? E os anjos não sabiam o que estava acontecendo lá. Então Jesus explicou: não, eu estava lá pleiteando com meu pai, e ele me permitisse eu ir lá morrer pelo o homem e pagar a dívida deles, ligar o céu com a terra outra vez. Desde o pecado de nossos primeiros pais, não tem havido comunicação direta entre Deus e o homem. Olha aí o que está. Desde Adão para cá, não tem havido uma comunicação que seja direta para Deus e o homem. O Pai entregou o mundo nas mãos de Cristo, para que por sua obra mediadora remisse o homem e reivindicasse a autoridade e santidade da lei de Deus. Então, desde que Adão pecou, aí o Deus mesmo, o Pai de Jesus, cortou a comunicação e continua. Só é ligado por intermédio realmente de Jesus. Se não for por ele, ninguém se liga a Deus. Toda comunicação entre o céu e a terra, aliás, entre o céu e a raça decaída, tem sido por meio de Cristo. Foi o Filho de Deus que fez a nossos primeiros pais a promessa de redenção. Foi ele que se revelou aos patriarcas: Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e Moisés. Tudo foi Jesus. Eles compreenderam o Evangelho e esperavam a salvação por meio do substituto e fiador do homem. Todos eles compreenderam que era Jesus que ia fazer isso. Era o Filho de Deus. Compreenderam que a morte dos animaizinhos era só um símbolo, mostrando que era o Filho de Deus que ia morrer no lugar daqueles animaizinhos. Então eles entenderam o Evangelho também. Moisés teve a visão, né, e viu nossos dias. Lembra lá da história que Moisés, quando não foi dito que não entraria na Canaã, né, mas o Senhor deu a revelação para ele, o que ia acontecer. E ele viu nossos dias, e viu a Jesus e o nosso tempo. Eu não sei se o tempo de Adão, se ele escreveu alguma coisa assim, em termos de pergaminhos, coisas para sua descendência. Isso aí foi passado, né? Não sei como foi passado. Essa descendência de respeito da volta de Cristo, porque Adão, ele pegou, foi expulso do jardim do Éden. Então o homem voltaria de novo para o jardim do Éden. Então foi passado, né? Foi escrito por aí. Sim, é. Eles tiveram como escrever também, né, na época, né? Só que diz que do tempo de Adão, praticamente as escrituras eram muito escassas. Segundo diz, eles tinham na mente, né? Diz que eles tinham capacidade de ter na mente séculos de informações. Séculos de informações. Tinha na mente dele, de Adão. E assim ele passou. Acho que a escritura foi mais lá na frente. Esses santos homens da antiguidade entretinham comunhão com o Salvador que viria ao nosso mundo em carne humana. Olha, eles entretinham comunhão lá e até se encontrava com ele. No caso de Abraão, se encontrou com o Senhor Jesus, né? E alguns falaram com Cristo e os anjos celestiais. Isso face a face. Eles podiam conversar com eles. Praticamente, creio que se um anjo vier com toda a sua glória, também não dá para nós se resistir perante ele. É certo que um anjo deixa um bocado da seu resplendor para poder vir falar, né? Ele desce com pouca luz ao nosso nível. Que a mente da gente não vai aguentar tanto resplendor. Ainda mais, Cristo é chamado de o Verbo de Deus. Cristo é chamado de a Palavra de Deus.
que é verbo, e é assim chamado, porque Deus deu suas revelações ao homem em todos os tempos por meio de Cristo. Então toda a vida Deus falou para o homem e a palavra veio por meio da palavra de Cristo. Cristo falava a palavra de Deus. É por isso que ele falou para Filipe, né? Ele disse: Filipe, tu não crê que as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem está agindo, fazendo suas obras. Então Jesus não falava por si só, era Deus falando dele. Quando do batismo de Cristo, Satanás achava-se entre os espectadores. Olha o que acontece. No batismo de Jesus, Satanás estava lá, ó. Estava lá entre os espectadores. Viu a glória do Pai, cobriu o Filho. Ouviu a voz de Jeová testificando da divindade de Jesus. Então Satanás assistiu tudo. Ele já estava lá. Desde o pecado de Adão, estivera a raça humana cortada da direta comunhão com Deus. A comunicação entre o céu e a terra fizera-se por meio de Cristo. Mas agora que Jesus viera, em semelhança da carne do pecado. E ainda mais agora que ele veio em pessoa, né? Quer falar? Está em Romanos capítulo 8, verso 3. Então, agora que ele viera em semelhança da carne do pecado, o próprio Pai falou. Por isso que Jesus testificou para Filipe: e as palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz suas obras. E agora muito mais através do poder do Espírito Santo, né? Porque Exatamente. ele falou assim: estarei convosco, mas mais na frente estarei em vós. Isso. Que é mais intenso ainda, mais próximo ainda. É mais próximo e atinge geral, né? Atinge geral. É por isso que Jesus disse para os discípulos: convém que eu vá. Porque se eu não for, então o Espírito Santo, ou o Consolador, não é derramado sobre vós. De João, né? E Jesus, aí, porque os discípulos, se fosse por ele, Jesus tinha ficado o tempo todo lá, né? Ele disse: não, convém que eu vá, porque se eu não for, então o poder do Espírito Santo, ou seja, um poder maior, não ia acontecer, né? Jesus não podia ter uma comunicação tão extensa, porque era só até onde ele podia ir. A senhora falou que impedido pela humanidade. Era impedido porque era humano. Ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele andou em algumas cidades, algumas aldeias, mas só até ali. Estamos já partindo para o final, né? Tem poucos minutos ali. Dantes comunicara-se com a humanidade por intermédio de Cristo. Fazia-o agora em Cristo. Para desejar a todas as nações. Então, é por isso que Jesus diz assim: eis que eu estou convosco, lá em Mateus, né? Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até terminar os séculos. Ou seja, ele está com nós. E se ele não tivesse em espírito, que é o mesmo Consolador, então o mundo todo não ia ter o atendimento, né? Porque ele tem que estar falando em todas as mentes. Mas em pessoa ele era impedido de fazer isso, porque era apenas uma pessoa. Agora do alto vem a comunicação da mente dele para todas as mentes. É o Espírito falando para todos. Porque assim como há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então não pode ter outro mediador, porque foi ele que criou a fonte de vida. E é só ele que responde pela fonte de vida. Então é só ele que pode fazer uma mediação. Também é dito que se Jesus faltasse uma minúscula de poder para se igualar com o Pai dele, também ele não podia salvar o homem. Ele só salva o homem porque ele é total poder de Deus.
Por isso que Jesus diz: todo poder foi dado no céu e na terra. Então, Jesus não tem nem 1 milímetro a menos do poder de Deus. Por isso que ele pode salvar. É tanto que quando ele dizia que perdoava o pecado, o povo batia em cima, né? Tempos, os saduceus, os escribas. Porque dizia: esse homem está mais do que blasfemando. Porque ele é apenas um homem. E só quem pode perdoar pecado é Deus. Como é que ele agora está dizendo que vai perdoar? Né? Então só pode ser uma blasfêmia. É digno de morrer. Né? Eles não entendiam que Jesus é 100% homem e Deus ao mesmo tempo. Eles se perderam pelas tradições, perderam as profecias que estavam se cumprindo. Exatamente. Eles estavam tão cegos que eles foram acusar Jesus, né? De por que tu quebra o sábado, né? Curando aí, Jesus responde para eles, né? Por que eles quebram o mandamento com a tradição? Eles estavam dizendo que Jesus estava quebrando a tradição deles com o mandamento. Mas era mesmo, estava quebrando a tradição deles com o mandamento. E eles fazendo o contrário, quebrando o mandamento com a tradição. Exatamente. Jesus estava atendendo somente a Deus, não tinha nada a ver com escritura de homem. Então, se tinha reclamação de escritura de homem, Jesus não tinha nada a ver com isso. Era totalmente fora da ordem humana. Ele estava ali para cumprir a direção de Deus. Olha como isso aqui é interessante. Nós vamos até estamos finalizando, né? Olha como é importante isso aqui. Meditação, cuidado de Deus, na página 314. Mas esse assunto é totalmente ligado mesmo na Bíblia, né? Nada pode agradar mais a nosso Salvador do que nossa demonstração de fé. Olha que coisa importante isso aí. Nada mais agrada a Ele do que a nossa demonstração de fé em Suas promessas. Por que seria de alto agrado para Ele? É porque se nós não confiar nas Suas promessas, nós também não podemos ser salvos. Não vamos ser salvos entrando dúvidas nas promessas de Deus. Não pode haver uma fé suficiente se nós tiver dúvida nas promessas dele. Né? É a mesma coisa que um pai dizer assim, um filho chegar no pai e falar: pai, me leva ali na praça, digamos assim, mais tarde. Aí o pai vai e fala: vou te levar. Aí no mesmo instante o filho vai procurar outro: não, me levar na praça. Sendo que o pai dele já disse que leva. Já tinha garantido que ia levar. Por que ele não confiou? E se isso cair os ouvidos do pai de criança, ele vai ser um grande desagrado. Mas para meu filho não confiou. Suas misericórdias podem alcançar-te e tuas orações podem chegar a Ele. Então aí está garantindo que, mediante as promessas de Deus e que nós aceitamos pela fé, então o mesmo Deus, as suas misericórdias podem nos alcançar. E ao mesmo tempo as nossas orações podem chegar a Ele, porque Ele se agrada quando a gente busca Ele com a verdadeira fé. Nada pode interromper essa linha de comunicação. Uma fé é uma coisa muito fundamental na nossa parte. Diz que se nós buscarmos pela fé, isso agrada. Eu acredito que Deus se agrada demais se a gente chegar para Ele e pedir ajuda para deixar de pecar. Eu acho que não tem... É de grande agrado. Não tem pedido melhor que você possa fazer para Deus que não seja esse, né? Para ajudar a deixar de pecar. E com certeza vai ajudar se você quiser. Então ele deixou realmente claro: nada pode agradar mais ao nosso Salvador do que nossa demonstração de fé em Suas promessas. Isso aí é de alto agrado a Ele, Salvador. Suas misericórdias podem nos alcançar, ou pode alcançar-te, e tuas orações podem chegar a Ele. Nada pode interromper essa comunicação, porque ela é pela fé. Quando Jesus ordenou a figueira para secar, eles ficaram tudo admirados.
E o Senhor disse: olha, se vocês ordenar até para essa montanha sair daí e não tiver dúvida, ela vai obedecer. Então a fé é algo que você tem já em parte de vida, como se já está acontecendo. Moisés, na história de Moisés, diz que Moisés olhava para o mar, ele olhava para o mar pela fé, não vendo o mar fechado, ele já viu o mar aberto, porque ele tinha toda certeza de que o mar ia se abrir. Então Deus operou na fé de Moisés, e foi só obedecer, estendeu o bastão, o mar abriu mesmo, porque Moisés já tinha tudo de certeza que ali ia acontecer. Basicamente vamos final por aqui, né? Está fechando o nosso horário. Precisamos aprender a levar as nossas dificuldades a Jesus, pois Ele nos ajudará, Ele ouvirá nossas petições. Podemos ir a Ele com toda a firmeza de fé, em nada duvidando, pois Ele é o caminho da vida. Que coisa mais linda! Então a nossa fé, ela é um dom, mas ela é um dom que gera uma fonte de poder. Pela fé, vamos supor que eu estou aqui, vamos dizer, comparando mal, vai dizer que eu tenho um câncer que está muito avançado. Se eu buscar o Senhor para me socorrer daquele câncer, a minha mente nunca pode ver o câncer de novo lá. Eu tenho que ver que meu corpo está todo sarado sem aquele câncer. Aí o Senhor vai ver o poder que está agindo na fé de uma mente que está vendo positivamente o que Deus é capaz de fazer. É por isso que Jesus perguntou para o cego: vocês creem que eu posso fazer a vista voltar? Né? O cego disse: sim, Senhor, nós cremos. Ele disse: então veja. E logo a vista dele voltou. O cego já tinha por certeza que ele já ia enxergar. E assim aconteceu. Então, nós temos que buscar ao Senhor e crer que Ele vai vencer os nossos maus, os nossos pecados, as nossas doenças, como se aquilo já não tivesse mais em nós. É isso que ele quer ver. Ele chama isso de fé. Fé é uma certeza que deixa limpo. Não tem interrupção. Dúvida não pode aparecer. Quando Deus ordenou para Noé fazer o arco, a barca, e Noé, como quem via por certeza que a chuva já ia chegar, e ele não duvidou, ou seja, ele não foi imaginar: será que eu não vou perder meu tempo, não? É porque naquele tempo, chuva, né, como a gente conhece, não tinha, né? Não tinha chuva. Não vai, relata lá que vai sair, pegar a terra. No caso daquela viúva que não era de Israel, né? Ela tinha gastado todos os seus bens, né? Se um pouquinho numa doença, uma enfermidade. Mas ela tinha um fé. E quando o bicho estava assim, ela mesmo triscasse mesmo na roupa dele, ela ia ser curada, né? Então pela fé, então ela foi curada. Ele falava, tua fé te salvou. Vamos lidar com isso. Se Cristo tornou-se o... Sim, fica uma confirmação. Sim, Cristo tornou-se o veículo das orações entre o homem e Deus. Também o transmissor de bênção entre Deus e o homem. Orai, sim, orai com inabalável fé. Olha o que é pedido: uma fé que não se abala. Orai com inabalável fé e confiança. O anjo do concerto, nosso Senhor Jesus Cristo, é o mediador que assegura a aceitação das orações de seus filhos crentes. Ele assegura a aceitação das orações de seus filhos crentes. Não pode ser incrédulo. Jesus reclamou o povo de Cafarnaum e disse: eu não pude operar muitos milagres aqui, porque vós eram incrédulos. Então, a incredulidade cria uma interrupção no que Deus vai operar ali. Porque o Senhor vai passar uma coisa para mim e eu tenho que ter algo que receba aquilo que Ele vai passar. E Ele usa isso chamando-se de fé ou de crer. Por isso que é dito que aquele que crê e for batizado é o que salva.
Não diz que o sujeito somente batizado vai salvar. Ele une as duas coisas. Aquele que crê e for batizado, então será salvo. Então, que a graça de Deus nos ajude a crer que todas as nossas atividades, não somente oração, só pode chegar no favor de Deus por intermédio de Jesus. Ele é a nossa fonte geral e eterna. Deus nos abençoe para sempre. Amém. Em mesmo espírito de adoração, vamos adorar o Senhor agora. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Cantarei quão grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me agora, sirvo a Ele enfim. E em seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados otorgou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Por esse grande amigo, desejo aqui viver, e com ele sempre estar em comunhão. Servi-lo fielmente, seguindo o seu querer. Vou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim o diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento muito alegre, que dia tão feliz, sim, que dia esplendoroso então será. E assim com ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então verei, e estarei para sempre junto ao Salvador. Glória a Deus. Oremos ao nosso Salvador Jesus.